Olá, no programa de hoje eu vou conversar com o John Gomes, que é gestor do projeto Mangues da Amazônia. Tudo bom, John? Tudo bom, tudo bom. Tudo Obrigado pelo jóia. convite. Imagina, é um prazer. John, primeiramente me fala um pouquinho de você, da sua formação e dessa experiência aí em relação ao projeto. Bem, eu sou o John Gomes, né? Eu sou formado em engenharia de pesca e fiz mestrado em biologia ambiental, né? Foi quando eu conheci melhor os manguezais da Amazônia, né? Trabalhei com a cadeia produtiva do caranguejo, então trabalhei diretamente com os pescadores de caranguejo e atravessadores, né, dessa matéria-prima. Aí foi quando eu comecei a trabalhar dentro do mangue, né, que eu conheci o Laboratório de Ecologia de Manguezal, onde surgiu, né, a ideia do Mangues da Amazônia como projeto. Não, maravilha. E assim, o mangue, eu acho que é algo que está, de certa forma, presente, né, na vida de muita gente, mas às vezes as pessoas nem se dão conta de que aquele ecossistema é um mangue, né? Então, assim, explica de uma forma que todo mundo consiga entender o que de fato é um mangue, qual que é a importância dele para o meio ambiente. Sim, sim. Realmente as pessoas não identificam mangues com essa importância em si, né? Basicamente, todo mundo que vai a uma praia de água salgada passa por um mangue e não visualiza ele com a importância, né? Nem se dá conta da existência dele muitas Isso, vezes, né? nem se dá conta. Então, assim, o manguezal, para entender a grosso modo, é o principal, é o primeiro, né? É a primeira vegetação, a primeira barreira que tem do mar, né? Então, o mar chega, a primeira proteção que tem da costa é o manguezal. Então, é um ambiente que transita entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho, né? Serve como proteção. Em muitos lugares que tem aquelas catástrofes de tsunami, né? Aquelas grandes ondas, o mangue é o principal amortecedor, né? Dessas catástrofes, fazendo com que não devaste mais ainda lá na frente. Graças a Deus a gente não tem essas catástrofes naturais, né, que existem. Tá? Mas é o principal, a grosso modo, serve como esse amortecimento. E ele acaba sendo, de certa forma, também o berço de alguns animais, tipo o cavalo marinho, eu não sei quais outros, né? Então, se você puder citar um pouquinho. Aí ele serve, vamos falar ecologicamente, né? Os manguezais, ele é o grande berçário de cerca de 80% da vida marinha entra no manguezal para se reproduzir, né? Ou passar uma parte da sua vida ali, os estágios iniciais, para voltar para o mar novamente. Né? Porque Então, até um cerca de local de 80... uma proteção para ele poder se Isso. desenvolver, crescer, né? Como tem o aporte dos sedimentos, né? Dos rios, né? Os rios desaguam nesses manguezais e trazem sedimento, com isso trazem alimentação para essas. Então formam toda uma cadeia, né, trófica, então um vai alimentando do outro ali. É um ambiente que tem bastante alimentação, proteção, como você falou, né? Então é um ambiente propício para passar esse estágio da vida dele ou realmente passar toda a vida dele ali protegido, né? E aí a gente tem cavalo marinho, como você falou, mas a gente tem o mero, que é um peixe que é ameaçado de extinção, né? Então ele vem para o manguezal para se reproduzir e passa os estágios iniciais dele dentro do manguezal para depois ir para o mar, né? Assim como o caranguejo desova no mangue, vai fazer o estágio larval dele no mar e retorna, né, caranguejinho para dentro do mangue, para passar todo o ciclo dele dentro do manguezal. Que interessante. E esse projeto que vocês estão desenvolvendo, né, o projeto Mangues na Amazônia, vocês iniciaram um plantio aí de 30 mil mudas em manguezais. Primeiro, qual que é a importância de fazer esse reflorestamento no manguezal? E além desse reflorestamento, né, qual o objetivo da ação em si? Certo. Vale salientar que para a gente aqui, os mangues da Amazônia, eles são bem conservados, né? A gente não tem grandes clareiras como em outros cantos, né, de desmatamento.
as pessoas usam o manguezal porque elas são permitidas a usar o manguezal, elas moram em área de resex, né? Então, a área de resex é o uso sustentável daquela área. Então, os pescadores usam, tiram madeira para fazer algumas ações, né? Porém, existe, infelizmente, algumas pessoas que se beneficiam disso, né? E pagam para tirar madeira, para fazer carvão, para fazer curral. Então, forma algumas clareiras pequenas, e é nessa intenção que a gente está de conservar o que a gente tem. A gente não quer recuperar depois, a gente quer conservar. É por isso a importância desse plantio, né? Então, a gente acha essas clareiras, né, através de mapeamento, né? Nossos técnicos vão para campo, mapeiam essas áreas que são degradadas e a gente faz o plantio nelas. Qual a importância disso? A outros locais, plantar 12 hectares parece pouco, mas para a gente, cada ação que nós fazemos é uma forma de conscientizar. Então, no momento que nós vamos fazer uma ação, a gente leva o jovem para fazer essa ação. O jovem da comunidade. Então, ele vai saber a importância que tem replantar aquele manguezal. Que vai ter caranguejo para o pai dele tirar. Se ele for trabalhar nesse ramo de pesca, o caranguejo vai estar lá sempre, né, no futuro. Depois a gente traz as crianças, e aí mostra a questão da educação ambiental. Lembrando que a gente trabalha aqui no Mangues da Amazônia com a faixa etária desde os 3 anos de idade até 18 anos, com esses jovens, né? Crianças e jovens, que são, a gente acredita que é o futuro, né, do nosso país e da nossa localidade. Então, por isso a importância de estar reflorestando e fazer isso com a comunidade. Tudo que nós fazemos, desde a construção do viveiro, nós acertamos com a empresa que foi contratada que contratasse todo mundo da comunidade. Então, as pessoas foram contratadas da comunidade para encher o saquinho lá, para botar o propágulo, que é a semente do mangue. As pessoas que foram contratadas da comunidade, né, mulheres, mães de famílias, que aí ganham aquele dinheiro, pelo menos naquele período, para se sustentar, né, passar melhor. Então, assim, a gente envolve totalmente a comunidade para que ela, no futuro, possa até fazer esse projeto sozinha. Né? Claro que com orientações, ou podem ser até com da Amazônia, como uma perna, né, dentro das comunidades. Ela vai perpetuar esse projeto, né? Então, esse Isso. Engajamento permite, de fato, uma educação e uma conscientização ambiental que, de fato, eles façam parte dessa preservação, né? Então, a gente fala saber da importância, muito bacana esse projeto. Falando dessa questão da importância da divulgação, é que, como eu falei, né, com essas crianças e jovens, a gente tem 3 clubes, né? Então, esses clubes a gente trabalha a ciência, o lúdico, para eles entrarem dentro desse manguezal com criancinhas. Os jovens, nós trabalhamos desde direitos humanos até a parte de manguezais em si, para que eles consigam entender qual o contexto que eles estão, né? Por que algumas coisas são negadas para eles ou não, né? Por estar nesse ambiente, qual o sonho que eles têm para frente? Eles querem vivenciar aquele momento, né? Voltar para a comunidade para ajudar a comunidade. Então, tudo isso a gente trabalha dentro dessa conscientização do local. Não, perfeito. E que tipo de apoio vocês têm recebido para a realização dessas ações de recuperação e proteção das áreas de mangue? Olha, vou ser bem sincero, assim, o nosso principal apoio para que o Mangues aconteça dessa forma é a Petrobras nesse momento. A Petrobras, com o patrocínio que ela dá para a gente pode entregar tudo isso para a comunidade, né? Então, nós temos total apoio financeiro, que é o que a Petrobras dá para que a gente contrate. Hoje a gente trabalha com mais de 40 pessoas na equipe, sendo dessas 15 a 20 pessoas da comunidade que são contratadas, né? Então, partindo desse apoio financeiro, aí você começa a ter outros apoios, porque você começa a ter, sei lá, um carro na garagem para você ir todo dia numa comunidade, né? Você começa a apoiar, inclusive nós vamos fazer apoio para outra organização agora, que vai trabalhar com as mulheres. Então, assim, você começa a criar uma rede dentro da cidade, né? E você começa a ter apoio. Então, nós começamos a ter apoio das prefeituras, né? Lembrando que o projeto ele trabalha
em Bragança, Augusto Corrêa e Tracuateua, ambos no Pará, né? Essas 3 cidades, elas ficam bem no meio, né, que a gente chama do maior cinturão, né, maior faixa contínua de manguezal do mundo. Então, a gente está trabalhando e tem total apoio deles com oferecimento de ônibus em alguns momentos para carregar essas crianças para algumas atividades, né? Alimentação que compense, a gente compra uma parte, a outra vai lá e a prefeitura vai lá e compra outra parte. Então, tudo isso forma uma rede com que a gente faça o Mangues da Amazônia. E é muito importante, voltando a frisar, a importância da comunidade em si. Né? Sem o aceite da comunidade, a gente não estaria fazendo o Mangues da Amazônia. Não consegue levar para frente, né? Não, e, John, não. Esse projeto, ele iniciou quando? Tá. Nós submetemos a Petrobras em 2018, né, o projeto. Em 2019 foi um ano atípico para todo mundo, então Sim. Foi um ano de negociação, 19 e 20, né? E começamos agora, no ano passado, 2021. Então, nós somos novinhos, temos um ano desse projeto dessa magnitude. A ação do Mangues da Amazônia já acontece há 15 anos devido ao Laboratório de Ecologia de Manguezal que existe em Bragança. Mas nessa pegada, nessa formação atual, ir para a comunidade, né, toda semana, envolver jovens, crianças, adultos, todo esse replantio, né, que você falou de 30 mil esse ano. Ano passado foi plantado 27.600 mudas. Então, só aí já forma 57 mil. E no final do ano, desse ano, a gente quer ter plantado 120 mil mudas de mangue. Tudo isso, né, foi possível a partir de 2021, certo? E existe alguma ideia, porque realmente, assim, é um projeto muito bacana, né? Existe a ideia de repente, sair somente da Amazônia e fazer esse projeto em outros locais aqui no Brasil, em outros estados? A gente até tem, inclusive, assim, nós estamos conversando agora com o Projeto Sá. O Projeto Sá acontece no Rio de Janeiro, né, com os manguezais também. Então, nós estamos tentando fazer coisas paralelas. Então, o que o Projeto Sá faz lá, a gente pode fazer na Amazônia. O que a gente faz na Amazônia, eles podem fazer também lá, né? Então, assim, nós começamos a fazer o projeto crescer com essas parcerias. Porque a gente ainda não tem perna de dizer assim, vamos implementar um lá no estado do Amazonas, lá em Manaus, lá no Amapá, né? Onde tem manguezais também, ou no Maranhão, a gente ainda não tem perna. Então, a nossa perna são as parcerias. A gente vai receber um grupo agora, essa semana, que vem do Maranhão para conhecer o nosso viveiro de manguezais, porque é uma metodologia nossa, onde a gente simula dentro do viveiro a entrada e saída de água, né? Então, tem toda a alimentação. Essa planta ela passa um ano dentro desse viveiro para depois ser plantada. Então, eles estão vindo também conhecer essa metodologia para tentar reproduzir no Maranhão. Então, assim, perpetuar esse projeto é através dessas redes, é através de formar e outros projetos que já acontecem lá. Não é a nossa pretensão chegar no local e, tipo, vamos fazer isso, se já tem um projeto que já acontece lá. A gente vai dar apoio para esse projeto, para que eles continuem. É uma troca de experiência, né? Isso. É você dividir aí as experiências e crescer nessas localidades onde já existe. E assim, pelo que você está, né? Quais são as principais dificuldades? Eu sei que tem aí a financeira que você comentou, a questão de pessoal, mas quais as principais dificuldades que vocês enfrentam nesse projeto? Bem, a gente está no Pará, né, numa região costeira, onde, infelizmente, algumas estradas elas não são propícias nesse período chuvoso amazônico que nós estamos. Então, estrada é uma das principais barreiras nossas. Infelizmente, a gente vai no carro, às vezes a gente tem que fazer manutenção 2 vezes no mês, porque o carro volta ali com algum problema e tudo mais. A dificuldade, a gente conseguiu sanar, que é com a entrada dentro da comunidade, a comunidade aceitar um projeto desse, né? Mesmo sendo dessa magnitude, você tem que saber conversar com essa comunidade, e graças a Deus nós estamos aí tendo bons frutos em relação a isso.
Então, nossa principal dificuldade hoje é questão de infraestrutura local, né? A gente tem que ir para um local que tem que ir de barco, às vezes a gente tem que ir, passa 24 horas dentro dos manguezais, né, para fazer o mapeamento, então dorme dentro do mangue, né, na beira, nos currais. Então, assim, essa é a nossa principal dificuldade, mas entendendo que é a nossa realidade, é o que nós... Eu acho que o projeto ele é bem sucedido porque tem o quê? 2 pessoas que não são local do projeto apenas. Então, todo mundo conhece essa realidade. Então, não causa dificuldade, né? A equipe está sempre disposta, né, a estar no local, a ir para campo, a dormir em campo, porque entende que foi isso. E como o projeto ele foi construído em conjunto, toda a equipe escreveu, fomos para a comunidade pedir autorização para eles, para entrar com o projeto antes de submeter. Então, assim, foi bem aceito depois de aprovado, sabe? Mas existe essas dificuldades, sim, que a gente tem que estar sempre pautando. E até para assim, o pessoal entender, né, a importância desse projeto. Quantas pessoas, mais ou menos, elas vivem do mangue? Olha, vamos falar que Bragança, onde nós estamos agora, cerca de 40% da população depende diretamente do manguezal, diretamente, e outras 30% depende indiretamente. Nós somos uma comunidade que é pesqueira, né? É o segundo maior, o Pará ele se torna o segundo maior desembarque de pescado do Brasil, e Bragança é o segundo dentro do estado. Então, para você ver que Bragança, Augusto Correia e Tracuateua, eles vivenciam a pesca e vivenciam esse manguezal. Então, posso afirmar para você que, direto ou indiretamente, 70% da população dessas cidades usufrui do manguezal em algum momento. Tá. E, John, até por conta disso, né, de 70% dessas pessoas de alguma forma usufruírem do mangue, dá para falar que é mais fácil conscientizar, ou não é porque elas têm essa ligação um pouco mais próxima com o mangue, que são pessoas que já possuem esse conhecimento, essa conscientização, ou esse trabalho de conscientização ele é necessário, né, com esses 70%, mais os 30% para, né, a população como um todo? Como que é? Você vê essa diferença na população que está mais envolvida em termos de conscientização antes do projeto de vocês ou não? Eu posso dizer que eu acho que é uma dificuldade maior quanto ao projeto. Por quê? Porque sabe quando você tem aquilo diariamente na sua vida que você não consegue ver o defeito daquilo? Uhum. Então, eles têm um manguezal aqui na frente, na frente da casa deles, né? Infelizmente, joga o lixo do resíduo que tem na casa lá dentro do mangue todo dia, isso é diariamente, né? Ano passado, tiramos quase 2 toneladas de lixo dentro do manguezal, né? Numa operação que a gente fez. Então, assim, é um pouco mais trabalhoso envolver essa comunidade que já está lá, né? Porque... Por isso a gente trabalha com as crianças, que são pessoas que estão tendo o primeiro contato com essa vivência, né? O primeiro contato, e aí eles começam a trabalhar com esses pais. Né? Olha, não pode isso, não pode aquilo, certo? Mas, assim, a dificuldade, eu acredito que seja um pouco maior, por você já estar vivenciando. Aquilo que você vivencia todo dia, às vezes você não vê defeito, né? Está tudo ok porque você está acostumado daquele jeito. Eu vou todo dia no manguezal tirar meu caranguejo, meu peixe e volto. Diminuiu, mas não faltou. Então, assim, para eles está normal. Então, é um processo de... É aquela visão do meio ambiente como um fornecedor de recursos de forma ilimitada, né? Sim, e eu acho que é essa mentalidade que a gente precisa mudar. E, de fato, acho que para as pessoas, né, um pouco mais acostumadas, sem essa conscientização, é mais difícil. E concordo com você. Talvez são as crianças que passam a educar os pais, né? Eu brinco, né? Quando eu dava aula, às vezes eu brincava com os meus alunos, que eu aprendi dentro da escola que água, por exemplo, era um recurso ilimitado. E depois, conforme a gente vai se aprofundando, vai estudando, a gente vê que não é bem isso, né?
tanto pela questão da disponibilidade, como pela qualidade do recurso. Então, eu imagino que nessa localidade, né, quem sempre usou do mangue, quem sempre teve um fácil acesso a retirar os recursos naturais do mangue, realmente seja difícil compreender a limitação que a gente tem que ter, o cuidado que tem que ter com o meio ambiente, né? Isso. É bem complicado mesmo de falar isso, né? Você começa a falar com esse adulto quando mexe no bolso, né? Então, nas nossas vivências, de experiência de debate com eles, assim, olha, mas você ia para o manguezal há 10 anos atrás, você tirava quantos caranguejos para dar R$ 100 hoje? E você precisa tirar quantos caranguejos para dar R$ 100? Né? Você precisa passar quanto tempo a mais dentro do manguezal para tirar a mesma quantidade? Então, quando tu começa a trabalhar isso, que eles começam a ver as coisas. Então, algumas pessoas, alguns pais, inclusive das crianças, já começam a se envolver, né? Já começam a replantar com a gente, já começam a dar entrevistas, né? Em algum momento que a gente pede para falar da importância do projeto para eles. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Precisa sempre estar alimentando isso, e por isso a importância do patrocínio, para a gente manter, né, esse trabalho para frente. Estamos em estágio aí, vamos começar a sonhar com renovação de projeto, né, com a Petrobras e tudo. Por isso, por ser um trabalho de formiguinha mesmo, a gente trabalha, né, começamos agora, né, temos 1 ano e vamos continuar aí para frente. E, John, é perceptível essa diferença da quantidade de caranguejo que se tirava 10 anos atrás e hoje? Realmente é algo real essa diferença? É perceptível. É perceptível. A gente consegue... O meu trabalho, que eu trabalhei com o cadeia produtivo do caranguejo, né? Eles tiram cerca de 20 milhões de caranguejo, né? Durante 1 ano. Somente Bragança. Isso é somente Bragança. Hoje, se você for falar, eles conseguem tirar isso, porém, eles conseguem com esforço maior. Eles têm que ir mais longe, eles têm que ter um gasto maior, né? Eles não tiram mais ali no quintal da casa deles, né? Por isso, existe o atravessador que banca isso para que ele vá com o barco mais longe para pegar caranguejo, né? Para pegar peixe. Então, é muito perceptível. Antigamente, o caranguejo, a gente pagava R$10 numa cambada, que é com 14 caranguejos aqui. Hoje em dia, você paga 25. Né? Então, assim, tudo muda. Isso é o quê? 4 anos para cá. Tá. E o projeto aí de vocês é um projeto por quanto tempo, né? De quanto tempo? É de 2 anos. Nós temos esse ano, né, para concluir o projeto com esse molde, né, esse patrocínio. E aí vamos pleitear uma renovação, né, do projeto, vamos buscar formas de que a gente consiga manter o projeto. Porque... E no seu ponto de vista, desculpa até te interromper, mas quanto tempo seria necessário desse projeto existir, né, desse trabalho que vocês fazem, para a gente conseguir voltar a uma qualidade ou uma quantidade de caranguejos como era 10 anos atrás? Exatamente 10 anos. 10 anos. Porque a gente vê que a gente plantou algumas áreas há 7 anos atrás, que nós fomos voltar com esse projeto lá para vistoriar, e o caranguejo voltou, né? Porém, ainda está um caranguejo pequeno, porque aquela lama ainda não está bem lamosa, ainda está um pouco dura, então o caranguejo não consegue muito cavar, mas o caranguejo está voltando ali. Quando o caranguejo está voltando, o sedimento está voltando, o peixe vai vir, tudo vai vir, né? As aves que vivem ali, os animais que vivem no manguezal, vai voltar também. Então, assim, a gente acredita que 10 anos de projeto, 10 anos de monitoramento, é algo que eu possa dizer assim, olha, começamos em 2021 e hoje nós estamos com essa grande floresta novamente, né, com a pessoa tirando caranguejo na porta da casa dela, pegando peixe, né, todo o ecossistema ali balanceado. Não totalmente, porque isso é um trabalho maior, mas começa a retornar, a gente começa a ver toda essa percepção de recuperação
com 10 anos de projeto, eu acho que é o Seria um ideal. tempo bom, tá? Isso. Não. Para a gente ver aquelas fotinhas, sabe, que a gente vê na internet, uma área degradada e depois uma área totalmente conservada, porque os nossos manguezais, ele cresce cerca de 1 metro, né, a cada ano, quando ele está no ambiente natural, não estressado, né? Então, assim, você imagina que a gente tem aqui manguezais de 20 metros de altura, né, 25 metros de altura. Então, assim, é bem esse tempo que a gente precisa. Uns 10 anos a gente consegue visualizar. E a qualidade da água, ela é importante também para a manutenção do manguezal, né? O quanto que impacta a poluição de água na qualidade aí do mangue? É bem importante quanto resíduos sólidos dentro do manguezal, né? Acaba que quando a gente vai tirar esse resíduo lá, esse lixo que tem dentro do manguezal, uma bacia, sei lá, uma panela que tem dentro do manguezal, ele vai ocupar um espaço que seria de uma muda, de mangue, uma árvore ou caranguejo, ou se acontecer alguma outra coisa, pode interferir, mas não necessariamente no crescimento, porque o mangue em si, ele se alimenta ali daquela água, né? Água salgada que entra, todo aquele ciclo, né? Então, é mais em cima do resíduo sólido que a gente consegue ver grandes clareiras que possivelmente era para ter mangue, mas não tem por causa do lixo. Acaba sendo um trabalho completo aí, né? Sim. De questões ambientais, envolvendo resíduo, a questão do reflorestamento do mangue, né? E eu acho que numa outra proporção, talvez a questão da água também, né? Da qualidade aí. Acaba que assim, a água ela vai interferir um pouco nas pessoas, porque assim, entra água, não tem mais mangue, essa água vai entrar no subsolo, né? E vai começar a alimentar. A gente tem localidade aqui que não tem mais água potável. Por quê? Porque eles começaram a construir e derrubar mangue, começaram a construir casas em cima de dunas, essas dunas foram, né, sendo levadas pela maré, e hoje em dia o lençol freático daquela localidade está toda salina, então ele não tem mais água potável, fazendo com que a prefeitura tenha que levar carro-pipa, né, algumas vezes na semana, para alimentar essas famílias com água potável. Porque não existe, só existe água para o banho, né, para lavar uma louça, alguma coisa do tipo. Então, acaba que sim, se você destruir o manguezal, vai interferir, né, na vida da pessoa que mora ali naquela beira. As questões estão todas interligadas, né? Estão todas interligadas. Tá. E vocês hoje, quantas pessoas trabalham diretamente nesse projeto? Nós estamos diretamente no projeto, nós estamos com 42 pessoas. Nossa, é bastante. É uma logística bem significativa para a gente, né? A gente tem várias áreas, ambiental, socioambiental, tem área administrativa, porque você imagina administrar um projeto dessa magnitude. Sim. É importante que as pessoas entendam isso, que o terceiro setor, a ONG, ela precisa de uma administração também, não é simplesmente fazer coisa voluntária, né? Você precisa pagar pessoas para que estejam diretamente no projeto, que estejam indo todo dia discutindo política pública dentro de prefeitura. Então, a gente precisa ter esse corpo técnico, e é por isso que é importante ter o patrocínio que a Petrobras dá para a gente, porque a gente consegue manter todo esse corpo, né, durante esses 2 anos de projeto. Tá. Existe a possibilidade de alguém se voluntariar para ajudar no trabalho de vocês? Existe. Inclusive, hoje nós estávamos discutindo isso, né? Nós estamos com cerca de 50 voluntários para entrar no projeto agora. Então, nós estamos só vendo questões de documentação, mas eles já passaram por processo de seleção, já foram selecionados, né? E vão começar agora com voluntariado. Tá? E, assim, eu chamo as pessoas que não necessariamente estão próximas da gente a seguir o Mangues da Amazônia, né, nas redes sociais e se voluntariar dessa forma, divulgar nossas ações, repostar nas suas redes sociais. Isso também é uma forma de ajudar a gente quanto comunicação. Sim. Você levar, né, a conhecimento esse projeto de vocês, que é um projeto aí tão importante. Assim como vocês, né, essa oportunidade de estar aqui acaba que faz com que o projeto seja entregue em outros locais. Não, com certeza. Muito obrigado por essa oportunidade. Não, imagina. E, John, nosso tempo aqui já está um pouco mais avançado. Qual mensagem você deixa aí para os nossos espectadores?
Bem, eu acho que é como a gente começou essa entrevista, né? É olhar para o manguezal. Olhe para o que você está passando, olhe aquele contexto, né? As pessoas que moram ali, quando você vai numa praia, quando você vai no mangue, observar aquele ecossistema de uma forma que você precise daquele ecossistema. Então, conservar os manguezais conserva a vida daquelas pessoas e, possivelmente, a vida futura das outras pessoas. Né? Se você destrói o manguezal, falando de praia, né? Você daqui a pouco você não tem aquela sua praia mais, que você se diverte, porque vai começar a avançar o mar sobre aquela areia e depois você não tem mais. Então, assim, conservar esse ambiente de costa, esse ambiente de proteção, se torna super necessário para a população, tá? Tanto para a população local, quanto os visitantes que vêm nesse local. E às vezes a gente acaba vendo, né, infelizmente, muitos empreendimentos imobiliários avançando nessas áreas, né? Então, às vezes a pessoa compra sem ter esse conhecimento e sem ter essa consciência da importância da manutenção do mangue, né? Você falou tudo, né? Quando você não tem aquele banco de areia que naturalmente o vento leva e traz para, né? Ele fica se movimentando, você faz um empreendimento em cima dele, não vai ter mais esse fluxo. Daqui a pouco a maré está em cima do prédio ou da casa, destruindo, e aí só aumenta, né? João, muito obrigado. Agradeço a sua participação no programa de hoje. Foi muito bacana conhecer o programa de vocês, viu? Parabéns pela iniciativa. Obrigado pela oportunidade. Né? Mais uma vez, chamo todos a seguir, né, nossas redes sociais, perguntarem mais sobre o que é o manguezal. Nós estamos disponíveis a responder todas as perguntas. E sejam bem-vindos. Só obrigado. Agradecer a vocês. No programa de hoje, eu conversei com João Gomes, que é o gestor do projeto Mangues da Amazônia. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, compartilhe e nos vemos na próxima semana. Obrigada.